Olá, boa tarde. Nós estamos aqui para a segunda parte da nossa aula sobre Emily Durkheim. Hoje nós continuaremos a falar sobre Durkheim e sobre a construção de uma sociologia científica, mas nossos objetivos serão diferentes da aula anterior. Hoje, além de conhecer o fato social, que nós já vimos na aula passada, nós vamos também conhecer outros conceitos básicos da teoria durkheimiana, relacionar as categorias de análise da sociedade na perspectiva de Durkheim, tais como tipos de solidariedade, consciência coletiva, sociedade e direito, e refletir sobre a relação indivíduo e sociedade em Durkheim. Esse é um objetivo que nós estamos repetindo da aula passada, porque esta é uma questão muito cara, tanto para a sociologia quanto para o próprio Durkheim. Só para a gente relembrar o que a gente já falou na aula passada, Durkheim vive no período que vai da segunda metade do século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele já conhece o capitalismo consolidado e também conhece, junto com essa consolidação do capitalismo, todas as suas contradições. O progresso tecnológico, a produção fabril com muitas horas de trabalho, portanto, os sindicatos e as greves, também a Comuna de Paris, em 1871, ou seja, Durkheim vive num contexto de consolidação do capitalismo e é exatamente esse sistema capitalista que ele vai tentar compreender. Também já falamos na aula passada que as principais influências de Durkheim são Saint-Simon e Augusto Comte, que tinham uma perspectiva de que a sociedade ela se aperfeiçoava aí gradativamente, de uma maneira evolutiva, e que a sociedade industrial, portanto a sociedade capitalista, seria a fase mais avançada da sociedade devido aos avanços técnicos científicos. Para Durkheim, portanto, a sociedade mais avançada, nós vamos ver isso hoje na construção teórica de Durkheim, seria exatamente essa sociedade industrial, capitalista, que ele estava vivenciando, mesmo com todas as suas contradições. Também já nos referimos às principais obras de Durkheim. Na aula passada, nós trabalhamos com o conceito de fato social, portanto, discutimos as regras do método sociológico. Hoje nós vamos falar da primeira grande obra de Durkheim, que é da divisão do trabalho social, que é a sua tese de doutorado, publicada em 1893. E ainda vamos falar na outra aula do livro O Suicídio, que é onde nós vamos exatamente fechar essa construção da sociologia como algo fundamentado cientificamente, com a construção de um objeto e um método de estudo a serem seguidos. Então, hoje nós vamos discutir da divisão do trabalho social. Portanto, vamos voltar os nossos olhos à sociologia explicativa de Durkheim, mas indo além do conceito de fato social. Na obra da divisão do trabalho social, a principal inquietação de Durkheim é por que e como os indivíduos, mesmo nesses contextos de contradição, eles permanecem integrados à sociedade. Eles se integram à sociedade a ponto de não destruir essa sociedade. Dito de outra forma, Durkheim se pergunta como uma coleção de indivíduos pode construir uma sociedade. Porque aí, olhem só, é uma coleção de indivíduos. Como se chega a essa condição de existência social que é o consenso, tá? Só lembrando que para Durkheim, o ponto de partida
não é o indivíduo, é a sociedade, né? Mas Durkheim está preocupado com esse processo de coesão e Durkheim vai encontrar a resposta para esse processo de coesão a partir da divisão social do trabalho, que é isso que nós vamos começar a ver agora, construindo uma tipologia de solidariedades. Então, olhem só, a divisão social do trabalho, ela produz um processo de cooperação e de integração. A esse processo de cooperação e integração, Durkheim dá o nome de solidariedade. Então, nas diversas sociedades, aí nos diversos tipos de sociedade, a organização do trabalho produz um tipo de cooperação e de integração diferente. Dessa forma, nós não teremos apenas um tipo de solidariedade, né? Então, dentro da tipologia que Durkheim vai construir, ele vai distinguir dois tipos de solidariedade: a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Nós começamos com a solidariedade mecânica. Vocês estão vendo essa figura de uma engrenagem, né? A lógica da solidariedade mecânica é exatamente essa a lógica da engrenagem, né? É que um indivíduo ele está preso ao outro. Um indivíduo ele opera exatamente em função do outro aí o tempo todo, como nas peças dessa engrenagem. Então, essa solidariedade, para Durkheim, ela é característica das sociedades primitivas ou arcaicas. Eu estou colocando ditas primitivas e arcaicas porque a gente não quer tomar uma posição etnocêntrica de considerar que há sociedades mais desenvolvidas e melhores que outras, né? E Durkheim toma essa perspectiva, inclusive considerando a sociedade capitalista a melhor sociedade, com a melhor solidariedade. Nós vamos ver por quê. Então, nessa solidariedade mecânica, como eu disse, os indivíduos, eles estão integrados aí, né, e se diferem pouco um dos outros. Então, o que acontece? Eu não posso ser diferentona nessa sociedade. Lembrando da aula passada, eu só posso pintar o meu cabelo de verde se todo mundo tiver com o cabelo pintado de verde. Se eu pintar o meu cabelo de vermelho e todo mundo tiver com o cabelo pintado de verde, essa diferenciação ela vai produzir sanções para mim, ela vai produzir punições para mim. Por quê? Porque nessa sociedade de solidariedade mecânica, todos têm os mesmos valores, os mesmos sentimentos e reconhecem os mesmos objetos como sagrado. Que exemplos nós teríamos então dessa solidariedade mecânica, né? Um exemplo clássico seriam as nações indígenas. Eles vivem sob uma solidariedade mecânica, mas a gente também pode pensar que dentro da sociedade capitalista coexistem, né, as duas solidariedades, os dois tipos de solidariedade, tanto a mecânica quanto a orgânica. E dentro, por exemplo, de uma instituição religiosa, a solidariedade mecânica ela seria muito mais forte do que a orgânica, sobretudo por conta de se considerar os mesmos objetos sagrados, de se seguir os mesmos padrões comportamentais, né, dentre outras coisas. Então, na solidariedade mecânica, a sociedade ela tem coerência porque os indivíduos ainda não se diferenciaram. E aí eu trago para vocês a ideia central da solidariedade mecânica, que é a ideia da semelhança, né? Então, olhem só essa charge. O papagaio chega para o tucano e diz: "O que é que manda, chefe?" E aí o tucano responde: "Eu preciso de uma ajudinha aqui para tirar meu bico da areia." "O quê? Não veio ninguém para ajudá-lo? Há quantas horas você está aqui parado?"
Na verdade, uns 2 dias e meio. E aí o papagaio sai decepcionado. Essa sociedade só me decepciona. Como pode isso? Ninguém vir aqui dar uma simples ajuda deprimente. E o tucano, por conta da falta de identificação do papagaio, morre preso com o bico na areia. A solidariedade mecânica, ela tem essa ideia de semelhança ou similitude. É preciso que eu seja igual ao outro para que haja a possibilidade de uma convivência. A solidariedade orgânica, ao contrário da solidariedade mecânica, ela é baseada na diferenciação dos indivíduos e não na semelhança. Mas Durkheim avança aí numa ideia que ainda está presa às questões das ciências naturais, né? Que é uma ideia que a gente chama de funcionalista ou de organicista. O que a perspectiva positivista faz? Ela toma o corpo social como comparação ao corpo físico, ao corpo humano, né? Então, se no corpo humano a gente tem aí nesse desenho todos os órgãos, e embora cada órgão aqui esteja representado em um corpo, mas todos os órgãos desempenham uma função específica, mas são igualmente indispensáveis à vida. Ou seja, eles são interdependentes. Um precisa do outro para manter todo o corpo vivo funcionando e funcionando bem, né? No caso da sociedade e da solidariedade orgânica, existe uma diferenciação. Então, cada um estaria num setor de trabalho diferente, mas, por analogia aos órgãos do corpo humano, cada um, professor, médico, engenheiro, dentista, entregador, Uber, todo caminhoneiro, todos juntos estão aí produzindo uma sociedade que está mais coesa por conta dessa organicidade que existe entre os indivíduos. Um exemplo clássico da solidariedade orgânica é o das montadoras de carro, onde cada um exerce uma função separada, mas ao final o produto dessa montadora é um carro pronto, fechado e acabado, onde cada um participou aí de um processo. Então, na solidariedade orgânica, existe uma maior densidade, portanto, uma maior quantidade de pessoas e uma maior diferenciação das pessoas e das funções que elas exercem, que são típicas mesmo daquilo que Durkheim considera aí as sociedades capitalistas. Outro conceito importante para Durkheim, que tem uma relação direta com a ideia de solidariedade, né, tanto mecânica quanto orgânica, é o conceito de consciência coletiva, muito mais do que consciência individual, né? A consciência coletiva, ela trata dessa questão que nós já discutimos na aula passada, né, dessa relação entre o indivíduo e a sociedade. E aí, se vocês observarem esse desenho, olhem como é a consciência da professora. É uma consciência quadrada e ela está produzindo a consciência individual desses alunos a partir dessa consciência individual dela, que está representando aí de alguma forma todo esse processo, né, de endoculturação e de incorporação de uma consciência coletiva. Então, ela está modelando, moldando essas crianças para que haja aí nelas essa consciência coletiva e essa consciência coletiva ela seja maior do que essa consciência individual, né?
Para Durkheim, a consciência coletiva é o conjunto das crenças, dos sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade. Portanto, a consciência coletiva, para a gente retomar os conceitos da aula passada, a consciência coletiva ela é formada de fatos sociais, de fatos que são gerais, exteriores e coercitivos. E ela existe em função dos sentimentos e das crenças presentes nas consciências individuais. Mas, assim como na aula passada eu chamei a atenção de vocês de que a sociedade não é simplesmente a soma dos indivíduos, a consciência coletiva também não é simplesmente a soma das consciências individuais. Por isso, essa consciência coletiva, ela evolui segundo as suas próprias leis e ela não é apenas a expressão ou o efeito das consciências individuais. E aí, a gente pode começar agora a fazer as relações entre consciência coletiva e solidariedade mecânica. Então, como seria numa sociedade dita arcaica de solidariedade mecânica essa consciência coletiva, né? Essa consciência coletiva, ela seria basicamente a mesma para todos os indivíduos, ela abrangeria a maior parte das consciências individuais e quanto mais forte ela é, maior é a punição contra algum imperativo social que tenha sido desobedecido, né? Aqui eu coloco uma foto do Bumba Meu Boi. Dentro de um grupo de Bumba Meu Boi e Salve São João, nesse período junino, nós, dentro de um grupo de Bumba Meu Boi, nós estaríamos muito mais próximos de uma solidariedade mecânica do que de uma solidariedade orgânica. Se nós unirmos direito, consciência coletiva e solidariedade mecânica, eu já falei que na solidariedade mecânica, a punição, quanto mais forte a consciência coletiva, maior a punição é. Então, Durkheim vai dizer que o direito ele é repressivo e a função do castigo é a de satisfazer a consciência comum, a consciência coletiva, que é ferida pelo ato cometido por um dos membros da coletividade. E aqui a gente tem, por exemplo, uma cena de linchamento, de apedrejamento, né? Quando nós estamos aí diante da história mais antiga, né, dos povos, das punições, dos povos sendo linchados, das pessoas sendo linchadas, de como se cortava a mão de um ladrão e etc., nós estamos diante de um direito repressivo, de uma consciência coletiva extremamente forte e de uma solidariedade mecânica. Né? Continuando ainda com essa ideia de direito, consciência coletiva e solidariedade mecânica, a consciência coletiva, numa sociedade de solidariedade mecânica, ela exige a reparação e o castigo do culpado, porque essa reparação, ela satisfaz aí o sentimento de todos, né? E aí eu chamo a atenção para uma característica que vive aí entre nós, numa perspectiva bem de consciência, bem de solidariedade mecânica, né? Embora a gente viva numa sociedade de maior incidência da solidariedade orgânica, que é essa ideia da justiça feita com as próprias mãos. Por isso a ideia também de linchamento, né? Bandido bom é bandido morto, pena de morte, matem os criminosos. E essa ideia seria uma ideia de justiça, né? Esse comportamento ele é mais típico de uma consciência coletiva forte e de uma solidariedade mecânica e não orgânica, que requer aí um direito repressivo. Ao contrário da solidariedade mecânica, na solidariedade orgânica, nós temos o enfraquecimento dessas reações coletivas contra essas violações às proibições. Por quê? Porque eu já falei para vocês, existe aqui um conjunto de indivíduos que cada um tem a sua função e cada um coopera distintamente
dentro desse processo de coesão social que Durkheim está considerando, né? Então, a margem maior, existe uma margem maior de interpretação individual aos imperativos sociais. Eu posso ter o meu cabelo vermelho e a Joana pode ter o cabelo verde e a gente vai conviver de alguma forma coesa, sem que eu precise matar a Joana ou a Joana precise me matar. Continuando com essa ideia de direito, consciência coletiva e solidariedade mecânica, então, né, da mesma forma que a gente fez com a solidariedade orgânica, direito, consciência coletiva e solidariedade orgânica, nesse caso, o direito ele é um direito restitutivo. Não se trata mais de punir, mas sim de restabelecer o estado das coisas como deve ser, segundo a justiça. Então, se uma pessoa matou alguém, eu não devo matá-la. Eu devo levá-la à justiça e a justiça vai decidir a punição. E na medida em que ela cumpriu a sua pena, quando ela sai, né, quando ela cumpre a sua punição, ela deixa de ser culpada. Ela não precisa morrer pelo que ela cometeu, porque ela já pagou. É um direito restitutivo. Continuando com essa ideia de direito, consciência coletiva e solidariedade orgânica, em um sentido mais amplo, então, esse direito engloba todas as regras jurídicas que têm por objetivo a organização da cooperação entre os indivíduos, né? Então é um processo cooperativo e não mais punitivo. Por isso que o direito é restitutivo e não repressivo. Para a gente caminhar aí para o final da aula, então, a gente precisa pensar nesses conceitos de Durkheim de uma maneira relacional. O que significa isso, né? Significa que Durkheim ele cria aí uma teoria que está totalmente conectada, né? Cujas partes estão dialogando entre si. Então, Durkheim, quando ele estabelece um tipo de solidariedade, que é a solidariedade mecânica, ele trabalha com uma sociedade cuja natureza é um conjunto organizado de crenças e sentimentos comuns. Portanto, esse processo de individualização ele é muito fraco ainda. E a relação entre o grupo e o indivíduo é uma relação direta, porque há pouca divisão social do trabalho, algumas vezes quase nenhuma, e a coerção ela é imediata, punitiva, violenta. O que se estabelece aí é um direito que a gente costuma chamar de repressivo. Na solidariedade orgânica, ao contrário, nós temos as funções já especializadas, né? Unidas por relações muito definidas. Portanto, a individualização ela é muito forte, a relação entre o grupo e o indivíduo ela é indireta, porque ela é mediada por esses grupos especializados que estão diretamente ligados à questão profissional, e a divisão do trabalho ela é uma divisão social complexa. Portanto, a coerção ela é formal, pelo menos ela deve ser exercida de forma mediada, né? Pelos profissionais especializados, tá? Portanto, o nosso direito aqui, ele é um direito restitutivo. Na próxima aula, nós vamos fechar esse quadro falando do processo de anomia, que é um processo definido por Durkheim na sociedade moderna, de como essa coesão que é dada pela solidariedade orgânica, ela é importante para restituir a ordem saindo dessa anomia, e de como Durkheim vai trabalhar o suicídio como algo social e não individual, para a gente fechar então essa conclusão, que eu repito da aula passada, né? Que é da análise da obra da divisão social do trabalho. Durkheim ele deduz uma ideia que ele mantém
a vida toda e que ocupa o centro da sua sociologia, que é a de que é o indivíduo que nasce da sociedade e não a sociedade que nasce dos indivíduos. Eu deixo com vocês, então, 4 questões sobre o que nós trabalhamos hoje. Deixo ainda o gabarito para que vocês vejam se conseguiram acertar e entender a aula. E também coloco à disposição de vocês as referências utilizadas aí na nossa aula de hoje. Continuo torcendo para que a gente consiga sair dessa pandemia. Peço a vocês que, se puderem, fiquem em casa e cuidem dos que amam. É o que eu também estou fazendo. E a gente se encontra, então, na próxima aula, onde nós falaremos sobre o suicídio, que é uma obra clássica de Durkheim, e sobre o conceito de anomia. Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, cuidem-se, cuidem dos que vocês amam e até a próxima.